E me deixavam até eu poder ter o conhecimento da doutrina do Espírito e saber que eu me permitia viver, que não havia necessidade de eu procurar saber o que ia acontecer e eu deixar que acontecer comigo. E hoje eu estou super seguro de que realmente eu não preciso mais disso. São enganações que as pessoas se permitem por falta de conhecimento. Aqueles que buscam conhecer, com certeza não voltarão a procurar esses métodos que não nos levam a absolutamente nada. Se alguém se interessar em querer saber um pouco mais a respeito disso, é pegar o livro dos Espíritos e na questão 551 a 556 e ter um pequeno esclarecimento a respeito dessas questões. E eu penso que seja importante, porque nós, quando estamos nessa condição de ignorantes, nós ficamos extremamente ansiosos. E acreditamos pela nossa deficiência de que essas coisas irão funcionar. Aparentemente, pode até funcionar. Os Espíritos respondem isso. Você pode acreditar, e o que acreditar pode ser realizado, mas não é o ninguém pode querer estar junto de alguém forçadas por forças que acreditam. Se nós formos olhar para dentro de nós vamos ver que o nosso egoísmo é que nos faz querer estar na barra com alguém junto da gente. Querer ter coisas que não nos diz nada, mas nós, por egoísmo, por vaidade, queremos coisas assim. Nós não damos conta das nossas dificuldades. E o quanto essas coisas nos são prejudiciais. Não nos trazem coisas boas, em hipótese alguma. Eu trouxe aqui o livro no qual eu tenho na minha cabeceira. É o Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Alguns dizem que esse irmão José é o São José. Outros dizem que é José de Arimateia, que está mais perto de ser o José de Arimateia. E ele nos diz a respeito disso o seguinte: misticismo e rituais. Misticismo e rituais exteriores não te auxiliam por dentro. Não te apegues a qualquer prática exterior de crença. Seja a consciência o teu altar de oferendas a Deus. Os benfeitores espirituais sempre encontram o endereço de quem trabalha no bem dos semelhantes. A fé dispensa qualquer culto formal. Nada é mais forte que o poder curativo da prece. Quando se tem mérito das mãos do criminoso, se recebe a bênção. Esclarecer, não te permitas, esclarece
não te permitas explorar pelos falsos profetas. Atitudes místicas e rituais não substituem a postura íntima da alma em sua reverência ao Criador. Eu penso que isso esclarece muitas coisas. E que nós, meus irmãos, possamos estar conscientes de buscar dia atrás o que é bom. Mas não é bom ter uma casa, não é bom ter um carro, não é esse bom que eu falo. E na realidade é bom. Mas o bom do bem, de fazer o bem, de limpar os nossos pensamentos, de podermos dar condições aos nossos amigos espirituais que estão voltados para o bem e nos ajudar a caminhar nessa estrada, nessa caminhada árdua. E que nós possamos fazer isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Que possamos nos alimentar sempre e não nos permitir pensamentos que não condizem com o que nós estamos verdadeiramente querendo buscar. Porque nós somos surpreendidos a todos os momentos. Todos os momentos, os irmãos que não querem que a gente progrida estão atentos às nossas intenções, às nossas falhas, aos nossos vícios. Não pense que eles estão descuidados disso, não. Eles podem não serem persistentes, mas eles estão atentos. E se você cai por uma fração de segundo, você perde. Sem sombra de dúvida. Vamos acordar. Já é tempo. Vejam. Alguém aqui sabe por que essas Olimpíadas correram nesta maravilha que foi? Quem estava na frente para que aquelas coisas viessem a correr tudo na maior tranquilidade? Os que foram descobertos saíram do nada e hoje já estão com um nome conhecido, e que a gente percebe que tem uma luz diferente neles, que não são pessoas que estão para revigorarem orgulho ou vaidades, e sim agradecidos pelas oportunidades que tiveram. Ismael de Jesus, sem sombra. Nós não podíamos querer maravilhas maiores. Temos esses 2 minutos de alta envergadura no auxílio para que tudo pudesse acontecer e o nosso Brasil fosse visto pelo mundo de maneira diferente, apesar de todas as atrocidades que estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Vamos agradecer isso. Vamos pedir para que nossas mentes estejam sempre abertas para o bem. Que nós possamos, em nosso olhar, na nossa língua, no nosso pensamento, disciplinar e trazer o auxílio dos amigos espirituais que nos querem ver fazendo o bem, único e exclusivo. Peço para todos que estão aqui no Centro Espírita Manuel, então, neste momento, tomem postura de oração e que me auxiliem. Vamos todos juntos. Eu não estou só, eu estou com todos vocês e quero todos vocês comigo, aos que estão aqui na mesa, para que unidos
possamos nos despojar de todos os sentimentos que não são sentimentos nobres, e que possamos trazer em nossas mentes a imagem de Jesus e Ismael, orando, velando por todos nós. Oremos, irmãos. Divino Mestre Jesus, somos profundamente agradecidos a Ti pelo berço da Tua vontade e o derramar dos Teus frutos nas mentes e nos corações de todos nós necessitados. Que possamos nos alimentar das informações que partirão desta casa, para que, fortalecidos, a coloquemos em práticas na doação do nosso amor para com todos, para sermos benevolentes, que saibamos nos fortalecer no perdão e amar indistintamente. Somos gratos, Senhor, por tudo que nos concede e que Tua luz brilhe em nossos caminhos de luta, fortalecendo nossos espíritos. Obrigado, Senhor. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Estamos todos bem? Quem não está vai ficar. Daqui para o final a gente vai sair daqui bem melhor, porque a proposta de toda a Casa Espírita, através da informação, da divulgação que nós temos nas reuniões públicas doutrinárias, é levar informação e consolo para todos aqueles que buscam auxílio. Todos nós que estamos aqui na mesa, como os trabalhadores, né, temos essa predisposição de estar engajados nos trabalhos do movimento espírita, e também os irmãos e as irmãs que buscam esse auxílio do consolo dos nossos problemas diários, dos nossos estresses, dos nossos conflitos, e buscamos respostas, muitas vezes, talvez de formas egoístas, mas a grande chama que nos traz, que nos acerca de Jesus, infelizmente ainda é a dor e o sofrimento. Então nós buscamos esse auxílio espiritual, seja na Casa Espírita, no templo evangélico, na Igreja Católica, mas geralmente nós vamos atrás desse amparo, desse fortalecimento espiritual por conta de uma dor e um sofrimento. O tema que nos foi ofertado para a noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste, que é um capítulo interessante porque a espiritualidade através do Allan Kardec, usando os versículos bíblicos, né, do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, vem nos alertar sobre a proposta de nós não sermos ambiciosos. Quando de nós aqui fazemos coisas ou então prestamos favores sem pensar em retorno? Não precisa responder, cada um responde para você mesmo, através da nossa consciência. Quantas vezes nós já prestamos um favor, já fizemos algo a alguém totalmente desinteressados em receber algo em troca? Quando a gente empresta o dinheiro a um amigo e a gente precisa no futuro daquele amigo e ele não nos ajuda da forma que a gente ajudou no passado, será que a gente fica legal, tranquilo, ou a gente fica com aquele sentimento de poxa, daquela vez eu ajudei, dessa vez ninguém lembrou de mim? Essa reflexão, mais ou menos, dentro desse tema, na nossa realidade, que é a realidade material. Aí eu gosto sempre de relembrar uns temas, tópicos da doutrina espírita, que são pontos-chave para a gente conseguir construir uma vivência de plano material de forma tranquila e desapegado de problemas, de estresse e preocupações.
nós aqui somos todos espíritos. Quem está conseguindo ver é porque está encarnado. Mas nós temos nossos irmãos desencarnados, trabalhadores espirituais da casa, e também aqueles irmãos enfermos como nós que buscam auxílio e que nos acompanham. Os irmãos desencarnados também. Porém, todos nós que estamos aqui presentes nessa noite somos espíritos. Uns num plano físico, outros num plano extrafísico. Mas todos nós temos essa condição de seres espirituais, passando por uma experiência material. Ou seja, Emmanuel não é isso aqui não. Na verdade, eu não sou Emmanuel, eu estou Emmanuel. Como estive João, futuramente eu posso estar Paulo. Ou Maria, para quem é machista é um terror isso aí, né? Você acreditar que depois você pode reencarnar no corpo feminino, ou vice-versa. Mas a nossa condição ela é espiritual e não material. Quando Jesus vem falar sobre dar de graça, o que de graça recebeste, ele vai tocar fundamentalmente no ponto das coisas espirituais. Mas eu gosto sempre de trazer uma reflexão para o nosso dia a dia. O Evangelho segundo o Espiritismo, quem leu a introdução do Evangelho, vai ver que é toda a essência moral do Novo Testamento explicado de uma forma mais contextualizada por Allan Kardec, dos ensinamentos de Jesus. Então, Allan Kardec pegou uma parábola do ensinamento do Cristo e consegue contextualizar. Claro, numa sociedade europeia do século XIX, mas mesmo sendo alguns anos atrás, acho que 159 anos atrás, ainda é muito atual o que é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, esse capítulo fala essencialmente das coisas espirituais. Mas vamos, no final da nossa fala, a gente vai fazer uma ligação com a nossa vivência, nosso dia a dia, a nossa realidade, que é para a gente conseguir assimilar mais esse tema. Mas veja, esse capítulo ele aborda 4 temas muito importantes para quem tem interesse de se espiritualizar. A proposta espírita é, como o Espírito da Verdade fala, espíritas amáveis, eis o primeiro ensinamento, espíritas instruídos, eis o segundo ensinamento. Então, às vezes, a gente chega na casa espírita e a gente quer aprender tudo, quer fazer ESD, quer fazer curso e estudo livro dos espíritos e tal. Mas é sempre bom a gente aprender primeiro a amar e depois a gente estuda. Porque é o amor que vai conseguir resgatar essas almas sofredoras, que somos todos nós que buscamos esse auxílio. Mas, dentro da nossa realidade, da nossa sociedade atual, a gente vai conseguir identificar alguns irmãos nossos que trabalham na proposta religiosa dentro do conceito negativo ao qual está aqui explicado nesse capítulo. O primeiro tópico fala do dom de curar. O segundo tópico é preces pagas, orações pagas. O terceiro tópico é mercadores expulsos do templo, que é uma passagem bem conhecida de Jesus, do Evangelho. E o quarto e último tópico é a mediunidade gratuita, que é muito podemos dizer grave esse quarto e último tópico. Mas vamos lá, a gente vai ler o versículo da forma como está lá na Bíblia e a gente vai fazer esse comentário. No primeiro tópico, que fala sobre o dom de curar, está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Ressuscitai, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Bora lá. Quantos de nós não buscamos as instituições religiosas através de uma enfermidade? E quando a gente chega lá, a gente quer que a cura seja imediata. Se a gente vai numa igreja católica, a gente vai querer que o santo cure a gente na hora. Se a gente vai lá na casa espírita, a gente vai querer que a espiritualidade da casa cure a gente na hora. Se a gente vai no templo protestante, a gente vai querer que o pastor, o Espírito Santo, cure a gente ali na hora. E nós vivenciamos hoje na sociedade atual milhares e milhares de irmãos nossos, muitas vezes levados pela ignorância, a serem enganados por irmãos que, por falta de conhecimento e ainda da caridade evangélica, se aproveitam dessa fragilidade e usurpam, de certa forma, a fé e também os bens materiais desses irmãos desprovidos de conhecimento. O Espiritismo
ele vai pregar muito mais a questão espiritual do que a questão material. Quem já leu o livro Nosso Lar, não no filme, o filme é muito bom, mas o livro ele tem mais detalhes. No livro Nosso Lar tem uma parte que Lisa está conversando com o André Luiz e ele fala, ele está andando com o Aerobus, né, o Aerobus, e ele está lá visitando a cidade do Nosso Lar, e o André Luiz ele vê que existe muita coisa lá no plano espiritual que tinha na Terra. As construções eram bem parecidas, os jardins, as fontes e tal, de uma forma mais sublime, mas muito parecida com a Terra. E o Ulisses diz para ele, André, a Terra é uma cópia mal feita daqui. Então tudo que a gente conhece aqui no plano material é uma cópia mal feita do plano espiritual. Toda a tecnologia que a gente tem aqui é criada no mundo espiritual. Espíritos que estão predispostos a trazer essa tecnologia para a Terra reencarnam aqui e trazem essa tecnologia para a gente. Então muitos colegas meus chegavam para mim e falavam, não, aquele de Nosso Lar é uma loucura. No mundo espiritual tem computador. Eu disse, veja, o livro Nosso Lar foi psicografado por Chico Xavier na década de 40. Naquele livro, o André Luiz já falava sobre computador, já falava sobre aparelho touchscreen, já falava sobre CDs, sobre pendrive, sobre muitos objetos digitais que na década de 40 a gente nem imaginava existir. Não vamos nem falar década de 40, a gente no ano 2000, quem imaginava que a gente ia pegar esse aparelhinho e conseguir falar com uma pessoa que estava no Japão? Há 16 anos atrás. Imagina isso na década de 40. Como foi audaciosa a proposta da espiritualidade para trazer essa realidade do mundo espiritual? Porque o Nosso Lar é o primeiro livro de uma série de livros, A Vida no Mundo Espiritual, né? Depois vem Os Mensageiros, Missionários da Luz, e vem 13 livros da série de André Luiz. Mas o que é que eu quero dizer? É que tudo que a gente conhece aqui no mundo material é a cópia do mundo espiritual. Então, pessoal, se a gente adoece do físico, do corpo físico, essa enfermidade ela tem uma origem aonde? No espírito, na nossa parte espiritual. Algumas correntes esotéricas chamam de doenças kármicas. O que seria a doença kármica? Muitas doenças nossas vêm não como pecado, não como castigo, não como castigo, e sim uma oportunidade de crescimento através daquela doença. Muita gente chegava para Chico e falava, Chico é tão evoluído, mas vivia doente. Chico tinha uma catarata no olho, o olho dele sangrava direto. Ele tinha problema com o coração crescido. E tinha uma hérnia, e tinha isso, tinha aquilo, tinha hemorroida. Chico era todo Chico com isso. Material. Porque as doenças físicas de Chico era uma forma que ele encontrou, uma prova, talvez uma expiação, de evoluir mais depressa. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela classifica que para um cidadão estar pleno de saúde, na atualidade, ele tem que estar bem, ele tem que estar equilibrado, psicologicamente, fisicamente, socialmente. E hoje as AMES, do Brasil, que é Associações Médicos Espíritas, estão implantando um quarto ponto, que é a questão do espiritual. Então o indivíduo, para poder estar saudável, eles têm que estar equilibrado socialmente, psicologicamente, intelectualmente e espiritualmente. Se a gente estiver fora do equilíbrio em uma desses quatro pontos, em um desses 4 pontos nós estaremos enfermos. Então, na verdade, a doença é a ausência da saúde. Quando nós deixamos de estar com saúde, nós ficamos doentes. Como não existe escuridão, a escuridão é a ausência de luz. Como o Chico falava direto, que não existe o mal, existe a ausência do amor. Então a gente tem que ver a enfermidade não como castigo, e sim como uma oportunidade de crescimento. Se nós estamos doentes hoje, é porque nós fizemos escolhas equivocadas no passado. Então a proposta espírita é de curar a alma. Então eu vi uma charge no Facebook esses dias, onde tinha 2 centros espíritas, aí o da direita tinha assim, dia de cura, tratamento de cura, e do outro lado tinha estudo do Evangelho. Aí no centro que estava com a placa estudo do Evangelho, só tinham 3 pessoas na fila para entrar no centro. E o outro centro que tinha lá, dia de cura, tinha uma fila quilométrica, que a gente perdia a conta. E é o que a gente vê hoje.
Se nós frequentarmos algumas casas espíritas aqui em Recife, a gente vai ver que as casas que têm uma característica mais voltada para o estudo, elas são mais vazias. E as casas que são conhecidas como hospitais espirituais, né, tem muitos centros que têm essa característica, você vê que são centros que sempre estão lotados. E qual é a grande proposta de Allan Kardec? Era de educar as almas através do amor e depois através da instrução. Porque se eu pego um peixe e coloco aqui em cima e sirvo para todo mundo, todos nós vamos ficar acomodados, porque a Manuel vai estar pescando e vai estar colocando o peixe aqui já prontinho. Agora, se eu vou ensinar como é que pega a vara, coloca um anzol, a isca, tudo para pescar, não é mais difícil? Mais difícil. Ninguém quer aprender a pescar. A gente quer dar o peixe lá já prontinho. Então, essa característica nossa é muito forte, principalmente no Brasil. A gente é muito preguiçoso. Nós temos essa dificuldade de buscarmos a nossa própria ajuda e querer que algo externo faça o nosso papel. Então, se a gente tem um problema no trabalho, não é culpa nossa, é a minha colega que é irresponsável. Não porque eu estou estressado, porque aquele meu chefe me persegue. Não porque em casa minha sogra não me deixa em paz, sempre a sogra. Não porque minha mulher que fala muito, não porque meu marido chega em casa, joga o sapato, sai tirando a roupa, jogando pelo meio da casa. Então a gente tem essa característica muito forte de sempre jogar a culpa no próximo. Nunca a nossa culpa, sempre a culpa do próximo. E a proposta espírita é da gente se enxergar. As pessoas que convivem conosco são nossos espelhos. A psicologia fala o quê? Que aquilo que a gente não gosta do outro, que nos incomoda no outro, é que na verdade a gente tem aquilo. Muitas vezes a gente tem, introjetado. A gente não consegue colocar para fora. Aquela menina é muito assanhada, ela usa uma saia muito curta. Na verdade, às vezes eu tenho vontade de usar aquela saia bem curta, mas meu marido não deixa. Ou então o pessoal do centro vai falar que eu sou muito assanhada, não sei o quê. E aí eu critico a outra porque usa a saia muito curta, quando na verdade lá dentro eu também tenho aquela vontade de usar a saia curta. E eu acabo julgando o próximo. O dom da cura, ele é muito mais nosso do que dos espíritos. Vamos usar esse exemplo dentro aqui da nossa realidade da casa espírita. Quando a mulher que tinha um sangramento há mais de 20 anos soube que Jesus ia passar, e no meio da multidão ela só toca as vestes de Jesus, naquele momento o sangramento dela de 20 anos para, e Jesus sente que alguém tocou nele de forma diferente. E ele pergunta: alguém que tocou? Mestre, a gente está no meio da multidão, todo mundo está tocando no Senhor, mas alguém tocou diferente, porque ele me saiu virtude, me saiu energia, tem várias traduções. E ela fala assim: eu fui eu que toquei. E por que eu sempre tocou? Porque eu tinha um sangramento há 20 anos e eu precisava dessa ajuda. E o que aconteceu? O sangramento passou. Foi então claro. E foi a tua fé que te curou. Quando Jesus curou os leprosos, quando Jesus tirou o demônio, e a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da nomenclatura do demônio, mas quando Jesus fez uma desobsessão ao ar livre, os 10 demônios lá, os leprosos, o paralítico, o cego, Jesus sempre falava: foi a tua fé que te curou. Porque Jesus, mesmo há 2000 anos atrás, ele já tinha um conhecimento do poder da nossa mente. Hoje a neurociência, a física quântica, a psicologia trabalha muito dentro de revelar para a grande população que todos nós temos um poder inimaginável com a nossa mente e com o nosso pensamento. E o Espiritismo, como também é uma ciência, no livro A Gênese, que infelizmente é um livro pouquíssimo lido e estudado no movimento espírita, lá na segunda parte, que vai falar dos milagres segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é sobre o fluido, e fala sobre a fotografia do pensamento. Gente, se a gente imaginasse, soubesse como o que a gente pensa atrai, a gente fazia, vigiava e orava muito mesmo. A espiritualidade, através de Kardec, nos trouxe o conhecimento que nós espíritos, para poder habitar um corpo físico, a gente precisa de um corpo que estagiasse tanto na dimensão espiritual como na dimensão material. E Allan Kardec deu o nome para esse corpo de perispírito. E outras correntes esotéricas chamam de corpo astral, psicossoma. A ciência fala muito sobre o modelo corpo modelador biológico, enfim. Mas o perispírito é um corpo semimaterial. Ele é o que dá a forma ao espírito para poder habitar o corpo físico. E muitas das nossas enfermidades, elas ficam gravadas
registrada nesse perispírito. Então, por exemplo, muitos dos nossos irmãos que partem do plano material, plano espiritual, através do suicídio, com um tiro na cabeça. Em alguns casos, porque cada caso é um caso, em alguns casos eles voltam, eles reencarnam em outra existência com limitações na área da mentalidade, com problemas mentais, ou então com síndrome de Down e outras situações. Se eu uso muito de forma irregular a minha sexualidade, na próxima encarnação, um exemplo, tem uma história magnífica que Chico conta, que ele volta nas palestras, que era de uma irmã que trabalhou como profissional de sexo e ela teve vários abortos, cometeu vários abortos. Na outra encarnação, ela veio com a região do útero do perispírito dela danificada por conta dos abortos que ela fez muito. E ela veio sem ter a condição de engravidar. E a forma que ela teve de resgatar aqueles abortos foi fundando um orfanato e dedicando-se a vida inteira a cuidar das crianças que foram abandonadas por outras mães, que não tiveram a coragem de abortar. Então a gente vê que o perispírito ele tem uma ligação com a questão da enfermidade muito forte. E quando Jesus fala que o nosso dom de cura é que todos nós que temos essa predisposição do passe, e a gente sempre fala da questão do médium, aplicador de passe, é só um instrumento. É só um instrumento. Quando a gente está ali com as mãos postas e a espiritualidade nos utiliza para que através de nós esse choque anímico no desencarnado e que nós também sejamos auxiliados, nós encarnados, através desse fluido, desse magnetismo. Agora vejamos, se a gente pega um computador com um cabo e esse cabo está danificado e a gente liga esse cabo na tomada, o computador vai ligar? Não vai ligar. E se ele ligar, ele vai ficar desligando, dando defeito. Se a espiritualidade não tem um bom trabalhador que esteja com a sua moralidade equilibrada, que não tenha vícios, quando eu falo vícios, vícios comportamentais e vícios orgânicos, como o alcoolismo, comer carne, comer fritura, comidas pesadas, tudo isso. Se o médium aplicador de passe tem uma vida desregrada, tanto oralmente como de costumes e organicamente, ele vai conseguir servir de instrumento para que a espiritualidade utilize ele para aplicar o passe? Não vai. Então veja como é importante e como o compromisso de quem se predispõe para esse trabalho de passe é de suma responsabilidade. No livro do André Luiz, Missionários da Luz, André Luiz relata um caso de uma reunião mediúnica onde na mesa tinha 10 médiuns e que apenas um estava apto a receber a comunicação da espiritualidade. Porque o outro tinha comido um churrasco, o outro tinha bebido não sei o quê, o outro tinha assistido um filme erótico antes de ir para o centro e estava com aquelas imagens de sexo na cabeça e ele não conseguia se concentrar no trabalho. Apenas um, e olha o detalhe que André Luiz fala, apenas um que era o mais humilde, que morava na comunidade, era o que estava em condições de ser instrumento da espiritualidade na ajuda dos desencarnados e do encarnado também. Os outros não tinham condições. Então, a questão da cura está muito mais em nós do que no externo. Quando nós construirmos e tivermos essa consciência de que nós somos médicos de nós mesmos, como André Luiz fala, no prefácio do livro Cura Autocura, do Dr. André Moreira, a gente vai ver como as nossas atitudes e as nossas ações perante ao nosso próximo e a nós mesmos vai nos trazer saúde, equilíbrio, bem-estar, muito mais do que a gente está buscando nos centros ou às vezes até nos médicos mesmo, a medicina humana, a medicina tradicional. Não vamos aqui citar nomes e nem apontar, mas nós sabemos e vemos, às vezes até na televisão, às vezes até em praças públicas, irmãos nossos de outras correntes do cristianismo fazendo verdadeiros círculos e apresentações, onde pessoas são curadas, onde pessoas são salvas e tudo aquilo, e muitas vezes são teatros, ou então são influências psíquicas de irmãos das espiritualidades que estão ali trabalhando junto com eles. Seria ótimo se isso acontecesse sem o interesse financeiro por trás. Mas a partir do momento que eu vou numa instituição religiosa e eu falo para o público, quem não doar não sai daqui abençoado, eu faço uma pressão psicológica na pessoa e ela acredita fielmente
se ela não der os únicos 10 reais que ela tem na carteira, que talvez seja o dinheiro do pão do leite da família, ele não vai sair dali abençoado. E a vida dele vai ficar pior do que já está. E quando Jesus falava sobre isso, é que Jesus já conhecia a nossa intimidade. E ele sabia que o orgulho e a ambição humana iria distorcer todo o seu ensinamento, que futuramente grandes instituições religiosas do meio do cristianismo iria utilizar dessas ferramentas e da fragilidade de milhões e milhares de pessoas para ganhar bens materiais. Então, quando ele fala desse primeiro tópico sobre a cura, Jesus alerta sobre que todo o processo de cura ele é muito mais nosso, foi a tua fé que te curou. É muito mais das nossas atitudes, do bem que a gente faz ao próximo, do bem que nós fazemos a nós mesmos, ao meio ambiente. Quando a gente faz uma meditação, quando a gente escuta uma boa música, quando a gente consegue abraçar alguém, falar eu te amo, você é importante para mim, me perdoe, aquilo que eu fiz para você foi muito mal, como a gente se sente bem. E quando a gente está bem, a gente está saudável. Porque a nossa saúde, ela vem em primeiro lugar de dentro para fora. Tudo que exterioriza em nós como enfermidade tem uma origem espiritual, dessa ou de outra encarnação. Não está lá no Evangelho causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. É como eu falei da questão das enfermidades kármicas. O que seria a enfermidade kármica? Algumas filosofias usam esse termo. É que se nessa encarnação eu fumo muito e eu desencarno por conta de complicações cardiovasculares, por conta do cigarro, eu danifico meu perispírito na região do pulmão e provavelmente na minha próxima existência eu vou ter que reconstituir essa região pulmonar, perispiritualmente falando, e eu vou nascer com uma asma, por exemplo. Já nasci com aquela enfermidade. Então se torna uma expiação. Ou então às vezes eu escolho como através de prova. Esse é o primeiro tópico sobre a cura. E depois vem ter as preces pagas. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que falam, tu vai para o centro, ora por mim. Tu vai fazer o terço na tua casa, reza o terço para a fulana que está demais, ninguém aguenta. Olha, tu vai para onde? Não, eu vou ali no terreiro, porque lá o Pai de Santo vai acender uma vela, vai jogar lá as coisas. E a gente não tem essa capacidade de orar, a gente não tem esse momento de cumplicidade, de conexão com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais. O movimento espírita tem algo que eu acho magnífico, e quando eu comecei a praticar, a gente muda de verdade, que é o Evangelho no Lar. Quem é que faz o Evangelho no Lar? Meia horinha, uma vez por semana, de meia-noite, de 5 horas da manhã, não importa. É um momento em que nós, sozinhos, que às vezes a gente está sozinho, por exemplo, lá em casa meu irmão é ateu, minha mãe é católica, às vezes quando ela está de bom humor ela participa, às vezes eu participo só com os amigos espirituais. Mas nós estamos lá toda semana fazendo o Evangelho no Lar. E através do Evangelho no Lar é que a gente consegue transformar a energia do ambiente familiar e muitas vezes, dos vizinhos, de brigas, de confusões que tem na vizinhança. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, é uma forma magnífica que a gente tem de aprender a orar. No Evangelho fala que a oração, a prece, é um dos remédios melhores em momentos de aflições. Quando a gente está passando por um momento de estresse no trabalho, que a gente vai explodir, gritar com o chefe, o pensamento ao alto, pede a Jesus, paciência, e vai acalmando, depois vai tomar água, né? Tem a água da tranquilidade que Chico falava, bota água na boca, tem com água na boca. E deixa lá o colega falar, meu filho, você está com água na boca, Pai nosso que está no céu. Aí você já mentaliza um mentor para aplicando passe nela. E isso aí você vai se tornando uma pessoa pacífica. Nós deixamos de ser pessoas conflituosas e passamos a ser pessoas pacíficas. Bem-aventurados pacíficos, que eles herdarão a terra. A prece, ela serve para 3 momentos na nossa vida. Para nós agradecermos, principalmente para a gente louvar a Deus e para a gente pedir. A gente pede mais do que agradece, né? Então, a gente pede muito mais. E muitas vezes a gente pede coisas que a gente não precisa. A gente não precisa.
Jesus, por favor, faz com que esse mês meu contra-cheque venha mais para poder comprar aquele sapato que eu quero, que eu passei na loja de vídeo. Será que a gente ora pedindo que aquelas crianças lá da Síria consigam? Isso eu estou falando, pessoal, uma reflexão geral, inclusive para mim também. Quantas vezes eu me pego também orando num momento de pressa, pedindo por uma coisa, Jesus, por favor, faz com que a gerente lá do trabalho nem me veja hoje. Aí Jesus pega a primeira coisa quando eu chego no trabalho, é a gerente. Bom dia, Manuel. Ei, olha, que maravilha. São as nossas vivências do nosso dia a dia. Então a gente tem que aprender a agradecer muito mais do que a pedir. E a louvar. O que é louvar a Deus? É reconhecer Deus como a inteligência suprema, como causa primária de todas as coisas. O Espiritismo vem tirar da nossa mente aquela questão do Deus barbudo, né, sentado no trono, brincando com a gente marionete. Eita, esse aqui vai nascer aleijado, esse aqui vai nascer rico, esse vai nascer na favela, eu vou ver todo mundo. Eita, aí, para pimentar a brincadeira, ainda vou jogar o diabo lá na frente para fazer o circo pegar fogo. O Espiritismo vem tirar essa imagem folclórica que, de forma de ignorância e de falta de alguns conhecimentos, que com o passar do tempo a humanidade vai adquirindo, antigamente se tinha. Quando a gente faz um estudo da Bíblia, aqui no Luz, na Rua Sais Souza, toda sexta-feira à noite, nós temos o NEP, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudo do Evangelho. A gente estuda a Bíblia. Tem um irmão nosso que é judeu e ele sabe muito sobre a cultura hebraica. Então tem muita coisa assim, na Bíblia não se fala de inferno. O inferno foi uma criação. Purgatório que não existe mesmo. Purgatório foi uma criação para que as almas que desencarnam fiquem num lugar para que fosse pago indulgências. Você já ouviu falar em indulgências? Meu pai desencarnava, só que ele bebia. Dentro da igreja, ele estava condenado ao inferno. Mas pela misericórdia divina, ele fica no purgatório. É através da indulgência que eu pago, que Deus vai lá, tira ele do purgatório e leva para o céu. Através de quê? Da cobrança. Hoje em dia não existe mais. O movimento carismático na Igreja Católica já tirou essa ideia da questão da indulgência e tudo isso mais. Mas a prece, ele vem como uma conexão nossa, íntima, com os planos superiores. Então a gente não precisa pedir, muito menos pagar, para que alguém, ou um sacerdote, ou um líder espiritual de determinada seita, de determinada religião, fazer uma prece, uma oração ou algo para nós. É a nossa conexão com Deus. Jesus falava: quando quiseres falar com meu Pai, em verdade e em silêncio. Entra no quarto, eu sempre uso a linguagem atual, entra no quarto, fecha a portinha, se deita ou deitado ou ajoelhado, porque muita gente está ajoelhado lá na igreja, no centro, e a mente está na novela, né? Do velho Chico. Mas é deitado, ajoelhado, em pé. É um momento que a gente serena o nosso pensamento e entra em conexão com Deus e conversa mesmo. Gente, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Nós não estamos. Então, nossos espíritos, protetores, mentores, nossos anjos da guarda, Jesus, Deus é tudo. Qual é a prova da existência de Deus? A pergunta lá no livro dos Espíritos. Olhe tudo que está em sua volta. Aquilo que não é criação do homem, não é obra do acaso. Então Deus, Jesus, a espiritualidade está presente. Então naquele momento de aflição a gente conversa. Poxa, eu sou falho, eu tenho dificuldades, que forma eu posso encontrar? E a resposta vem, mas não vem às vezes com um espírito que aparece, nem todo mundo tem mediunidade, né? De ver um mentor assim aparecer, até porque dentro da nossa condição de elevação espiritual, se a gente fosse ver desencarnado, a gente não ia ver Joana de Ângeles, Emmanuel, não. A gente ia ver Zé sem cabeça, Fulano sem braço, a gente ia ver espíritos na nossa condição evolutiva. Mas, através do irmão, eu vou contar uma história muito interessante. Esses dias eu estava, trabalho aqui perto do viagem, cheguei mais cedo, aí fiquei na frente do mar e sentei, fiquei olhando lá. E estava passando por algumas preocupações, eu fiquei pedindo ajuda da espiritualidade, olhando aquela natureza e pensando. E vieram, vejam como está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos muito mais do que imaginários. Muitas vezes são eles que dirigem, que vos dirigem. Então eu estava ali numa situação, numa sintonia de tristeza, de decepção, e veio aquela coisa na minha cabeça de eu não sei nadar. E veio aquela sugestão: entra no mar.
Eu falei, eu vou tentando no aqui, se eu não sei nem nadar. Quando a água chega aqui, eu já fico desesperado, querendo sair de tudo. Na hora, chegou um morador de rua do meu lado, sentou do meu lado e falou, o mar é lindo, né? Mas ele foi feito para peixe, não foi feito para ser humano. Esse homem não foi um instrumento da espiritualidade que chegou ali para cortar aquela sintonia que eu estava começando a entrar, e os irmãos que não querem que nós progredimos espiritualmente estão ali sempre. Nós somos como uma antena. Se nós pensamos, aí vem a questão do poder do pensamento novamente. Se nós pensamos positivamente e nós temos a nossa vida voltada completamente para o esforço, é sempre bom falar da questão do esforço. Reconhece o verdadeiro espírita não pela sua perfeição, mas pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Se a gente sempre pensar que todo dia a gente se esforçar para se melhorar, a gente vai estar com a nossa antena sintonizada com o mal. Mas se a gente estiver sempre pensando em reclamar, em satisfação, a gente vai estar com a nossa antena sintonizada com as regiões mais inferiores. E aí acontecem coisas desagradáveis. Mas nós não precisamos pagar nem pedir para que alguém reze por nós, ou ore por nós, ou faça preces para nós. Porque o momento da prece é o momento onde a gente se eleva para a espiritualidade, é um momento íntimo nosso para com Deus e os espíritos superiores. No quarto ponto é quando fala sobre os mercadores expulsos do templo. E é uma passagem muito emblemática da figura de Jesus. Porque assim, a gente vê Jesus sempre muito sereno, sempre muito tranquilo, se batendo na sua face, ofereça a outra, perdoe 70 vezes 7, orai pelos que te perseguem e amai os que vos odeiam e caluniam. Imagina Jesus chegando lá na sinagoga quebrando tudo, botando tudo para correr, metendo chicote todo mundo. Alguns pesquisadores estudiosos do Evangelho falam que não foi dessa forma, que Jesus chegou lá quebrando tudo. Ele realmente chegou e expulsou as pessoas, mas de forma coerente, de forma equilibrada. Muito mais através das palavras, ele chegar e fazer aquilo que a gente conhece popularmente falando, passar vergonha. Tem quando a gente joga lixo na rua, aí uma criança fala, mamãe, tu jogando lixo na rua, é feio, tá para você passa vergonha. Então Jesus, ele usou muito mais a questão da sua postura moral, de chegar e falar, o que é que vocês estão fazendo aqui no templo? Vocês transformaram o templo em comércio. E aí ele fala aqui nesse texto, que a gente vai ler da forma que está na Bíblia, fazer comércio das coisas santas. Gente, deixa eu falar, não existe, a gente está no ano 2016, então não existe pedacinho da madeira da cruz de Jesus vendendo por aí, não. Não existe pedacinho de pano, do pano que cobriu o corpo de Jesus, não. Não existe a água que João Batista batizou Jesus, não. Gente, não existe. Que a gente possa também esclarecer outros irmãos que estão nessa mesma situação. Mas vejam, eles vieram em seguida a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizestes de um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Está em Marcos e Mateus. E aí no Evangelho tem lá, Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Qualquer forma, de nenhuma. Olha, você está vendo essa água fluidificada, vai ser R$1, para você levar ela. Aí essa medalhinha aqui foi a medalhinha que Chico Xavier tocou, então você também para levar tem que dar R$10. Gente, isso não existe. O que foi que ele acabou de falar ali no Exódio sobre o que feitiçaria, amuletos, rituais? Isso é misticismo. O Espiritismo não acredita em misticismo, em objetos mágicos, em roupas mágicas, em que tudo vai. Não existe isso. Fé raciocinada, fé inabalável é aquela que enfrenta face a face a razão em qualquer época da humanidade. Em qualquer época da humanidade. Fé inabalável, aquela que você acredita fielmente.
vai enfrentar cara a cara a razão. E não vai se destruir, não vai se desmontar. Então eu acreditar que um pé de coelho vai me trazer sorte, quando eu sei que eu sou um espírito imortal, eu já tive várias vivências em outras encarnações, onde eu interagi de forma negativa e positiva com outros espíritos encarnados e desencarnados, e que tudo isso vem trazendo uma transformação na minha vivência aqui na Terra, e eu acredito que um pezinho de coelho vai me trazer uma sorte. E o que é sorte? E o que é azar? Às vezes a gente pensa que perdeu o emprego hoje, que é azar. Daqui a um ano a gente consegue um emprego bem melhor. E a gente descobre que aquela outra empresa onde a gente trabalhava pegou fogo, teve um incêndio. O que era azar um ano atrás virou sorte hoje. A gente não sabe. É que nem quando Jesus fala com Nicodemos, né? O Espírito sopra de toda parte. E a gente não sabe nem para onde ele vai nem de onde ele vem. Nós estamos aqui nessa proposta. E aí vem a última parte, o último item que fala sobre a mediunidade gratuita. O Espiritismo não criou mediunidade, não inventou a mediunidade. A mediunidade é o intercâmbio que todos nós temos. Se a gente está aqui no plano material como encarnados, a gente tem esse intercâmbio com nossos irmãos no plano espiritual. Quando a gente desencarnar, que a gente vai no plano espiritual, a gente vai ter esse contato com quem já estiver aqui também no plano material. Isso acontece de forma natural e aconteceu isso em todas as épocas da humanidade. Os oráculos, as pitunísias, os magos, as bruxas, sempre houve mediunidade. Ou será que quando nossos irmãos evangélicos estão lá falando em línguas estranhas, não é mediunidade? Eles entendem como Espírito Santo, mas é mediunidade. Até porque o Espírito Santo é o que é um ser, é uma entidade espiritual. Então, a partir do momento que uma entidade espiritual, ou seja, está na dimensão extrafísica, entra em contato com um irmão que está lá na igreja, quem está no corpo físico, ele está sendo um mediador entre uma entidade espiritual. Seja ela que for no TV, se for uma igreja evangélica, mas a mediunidade dela é inerente ao espiritismo. Allan Kardec não criou a mediunidade. O termo mediunidade, sim, como muitos, a reencarnação foi Kardec que criou, o próprio nome espiritismo, mediunidade, para uma ciência nova, se é necessário, nomes novos, né? Allan Kardec criou alguns nomes. E a mediunidade para o espiritismo é algo sublime. Toda a obra literária espírita, ela vem de forma mediúnica. O Novo Testamento, ele é um livro todo mediúnico. Como fala, mas Jesus não escreveu nada. Foram os homens que escreveram. É o que nossos irmãos protestantes falam. Mas eles escreveram, foram inspirados por Deus. O que eles querem dizer inspirados por Deus? É que todos os discípulos de Jesus tinham mediunidade. E que as escrituras foram trazidas para nós de forma mediúnica. Como o Chico fala no programa Pinga-Fogo, o primeiro livro da humanidade foi um livro de pedra. E foi trazido de forma mediúnica. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai e psicografou, pedografou, sei lá, os 10 mandamentos lá na pedra. Pedografou. Às vezes eu saio com mais coisas assim. Mas é um livro que veio do plano espiritual para o plano material. Na verdade, quem estuda o Antigo Testamento vai ver que está cheio de mediunidade de efeito físico. Moisés, ele era um médium de efeito físico muito bom. E aí a gente tem que estudar o livro dos médicos para conseguir aprofundar. Mas a mediunidade, ela não pode ser cobrada. E a gente vê também muitos irmãos nossos que, infelizmente, em algumas casas religiosas, cobram pela mediunidade. Então a gente sabe que na casa tal vai ter uma entidade que vai receber lá, e você vai lá para perguntar, não, eu quero saber se minha mulher está me traindo. Não, porque eu quero saber o número da Mega Sena, que eu quero ganhar na Mega Sena para comprar um carro ou uma casa. Não, porque eu quero fazer um trabalho, porque eu quero pegar a vaga do meu colega, porque ele ganha mais do que eu quero ficar com a vaga que ele está. Gente, vamos usar a razão. Fé na palavra aquela que inventa a razão das épocas da humanidade. Nós, aqui na Terra, nós encarnados, que somos espíritos de terceira classe, ainda muito inferiorizados, materializados, sujeitos às paixões da matéria. Quando a gente vê uma pessoa boa, uma pessoa do bem, a gente vê ela fofocando dos outros. A gente vê ela falando mal de alguém por trás. Ela querendo puxar o tapete de alguém. Ou então fazer alguma maldade. Quanto mais espíritos iluminados. Gente, a espiritualidade superior, ela não está preocupada se a sua esposa está lhe traindo ou se o seu filho está
estar aqui, ou está fazendo não sei o quê, ou se você vai ganhar na Mega Sena, ou se vai querer tirar o seu emprego. Não está. A espiritualidade superior está muito mais preocupada com o nosso desenvolvimento moral e espiritual do que com as coisas aqui da Terra. E a gente vê em algumas correntes espiritualistas irmãos que, por forma de ignorância, muitas vezes são escravizados por nós encarnados a manter eles naquela condição de oráculos, fazendo trabalhos, despacho, coisas para ligar cada vez mais a gente à questão material. Então a gente não precisa disso. A gente não precisa de rituais, a gente não precisa dessas coisas. O que nós precisamos é de amar. Amar, respeitar, ajudar muito mais do que se preocupar em fazer coisas para o nosso bem. Quando a gente vai atrás de uma ajuda dessa, a gente está muito mais preocupado no nosso egoísmo, no nosso bem-estar do que no bem-estar do próximo. E a mediunidade não foi para isso, não foi para ser comercializada, não foi para eu botar um outdoor enorme e colocar bem aqui, que aqui vai ter, você vai falar com a entidade tal e vai ter seu futuro e as cartas e os búzios e os tarôs. Não está. Até porque a gente não vive de adivinhação. O nosso futuro é construído diariamente. Todo dia Deus nos oferece uma página em branco no livro da vida para a gente escrever a nossa história. Como é que um irmão espiritual vai saber qual vai ser o nosso futuro? Se toda a nossa programação reencarnatória foi feita por nós com a ajuda dos nossos instrutores superiores, a gente tem que usar muito a razão. Então, quando Jesus fala que dai de graça o que de graça recebeste, e aí eu falei lá no início que a gente sempre faz essa reflexão trazendo para o nosso dia a dia, é que nas coisas espirituais nós possamos ter essa noção de que nada pode ser cobrado, porque todas as nossas condições mediúnicas, ou de cura, ou quem faz uma prece, ou quem tem uma energia legal que vai conseguir transmitir alguma coisa positiva para a gente, nós não temos o direito de cobrar, porque essa dádiva foi dada gratuitamente para nós auxiliarmos as pessoas mais necessitadas. Então a gente não tem o direito de cobrar por algo que não é nosso. E aí entra uma reflexão, porque no início dos meus estudos no Espiritismo eu pensava, ora, então quer dizer que é errado eu estudar e depois eu ter que cobrar uma consulta se eu for médico? Não. Dá de graça o que de graça recebeste. A gente já sabia, um médico, um ortopedista, ele já nasceu com todo o conhecimento já esclarecido, ou ele teve que estudar, comprou livro, tirou xerox, ficou madrugadas e madrugadas acordado para estudar para aquilo. E conseguiu. E é a profissão dele. É que nem uma historinha que um amigo meu me contou uma vez de um técnico de informática que foi chamado para ajeitar um computador na casa de um colega, e quando chegou lá ele mexeu no computador, 10 minutinhos consertou o problema. Aí quanto é? R$200. Os R$200 muito caro. Isso não é muito caro, porque semana passada um rapaz veio, mexeu, passou aquela nossa que a questão da qualidade e quantidade. Passou uma hora aí mexendo, o computador ficou bom e ele só cobrou 50. Ele, olha, ele mexeu durante uma hora, comprou 50, passou uma semana e quebrou de novo. Porque esses R$200 que eu estou cobrando, não é a mais. Eu estou cobrando esses R$200 pelos livros que eu comprei, foram as horas que eu fiquei acordado, pelos ônibus lotados que eu peguei para poder ir para a faculdade. Então, quando a gente fala dar de graça o que de graça recebeste, é muito mais ligado às coisas espirituais e o que a gente tem para oferecer para as pessoas em questão de transcendência, de moralidade, de experiência e de vivência, não de bens materiais. Até porque os bens materiais também não nos pertencem, é um empréstimo e a gente usa aqui na Terra. Para a gente encerrar, eu vou deixar uma mensagem. Também está no Evangelho, eu adoro falar essa mensagem porque a gente é materialista. E toda vez que eu estou com muita ambição e algo, eu sempre leio essa mensagem e eu fico muito bem. Sobre a questão dos bens materiais. Jesus falou assim, não acumular tesouros na terra, pois eles podem ser roubados, quebrados ou perdidos. Acumular os tesouros no céu, ou tesouros do Espírito, em outras traduções. Pois esses nunca serão roubados, nunca serão quebrados e nunca serão perdidos. Ele ainda faz um PS lá, né? Observação. Lembrando que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E onde é que está o nosso coração? No carro, na casa, nas roupas. O nosso coração está nas nossas obras, num abraço apertado que a gente dá numa pessoa, no eu te amo, você é importante para mim, no
num amor que a gente estende para uma pessoa necessitada, numa ajuda assistencialismo, uma ajuda realmente material. Onde é que está o nosso coração? Qual é o tesouro que a gente está cultuando? Os tesouros que vão perecer aqui na terra, juntamente com esse corpo no momento de desencarne, ou os tesouros que a gente vai levar para a eternidade e que a gente vai ter o dever de oferecer gratuitamente, porque foi nos ofertado também gratuitamente. Que Jesus nos abençoe, e sempre é uma alegria estar com todos aqui unidos e reunidos. E eu deixo um abraço apertado do Regeneração, que é o centro que eu faço parte, que nós possamos continuar nessa caminhada, sempre nos esforçando, sem aquela neura de, eu estou errando, eu caio, levanto, se eu ver que o irmão caiu, a gente levanta o irmão também, dá a mão e continua essa caminhada, porque é longa, o sofrimento existe por conta das nossas escolhas, mas no futuro, todos nós estaremos unidos, reunidos, num plano maior, quando o mundo de regeneração chegar, e só depende de nós, do nosso esforço pessoal. Obrigado. Bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para a nossa irmã Carla e a espiritualidade nos comunicar. O sopro renovador passa por todos os corações, aliviando suas dores e suas angústias, dissipando as incertezas e as interrogações, curando as feridas e as amarguras, trazendo lenitivo para as feridas que ainda sangram. E uma voz sussurra nos ouvidos de cada um: confia, Deus não te desampara nem abandona. Almas sucumbem diante da dor, arrastam-se nas angústias e vicissitudes que a vida lhes oportuniza como aprendizado. Porém, o amor acalentador de Deus faz com que cada um renove suas forças, realimente-se de novas esperanças e sejam soerguidos da própria dor ao encontro da luz. Nunca jamais se viu tantos corações aflitos e amargurados no caminho. Almas que choram no silêncio, ocultando o próprio desespero do porvir. Silencie suas dores, confie no alto, porque nenhuma das ovelhas permanecerá desgarrada do rebanho do Cristo de Deus. O Cristo de Deus cuida amorosamente de cada um de vocês. Ele sabe quais são as suas dores, as suas necessidades, as suas angústias. Confie. Tenham bom ânimo, esperança no porvir. Lembrem-se que a tempestade do momento passará e dia virá e o sol surgirá novamente em suas vidas. Entregue os seus corações ao Cristo de Deus. Permitam-se serem curados pelo amor de Cristo. Quem se distancia do Cristo enfrenta a própria escuridão. Quem anda com o Cristo jamais cairá no despenhadeiro.
os próprios erros ou desilusões da vida. Amem cada vez mais uns aos outros. E lembrem-se, nunca haverá uma queda que não lhes oportunizará só erguer-se novamente. Bendito seja todo aquele que ama o Cristo de Deus em seu coração. Bendito seja todo aquele que ama em espírito e verdade a mensagem consoladora de Cristo. Bendito seja todo aquele que silencia para compreender o mundo. Bendito seja todo aquele que mesmo chorando sorri para o outro e o abraça dizendo: eu te compreendo. O que mais o ser humano precisa é de compreensão. O amor é tão vital na vida dos seres humanos quanto a própria água e o ar que se respira. Sem amor, as pessoas permanecerão no deserto consciencial. Sem amor, o coração será ressequido qual um deserto, insuportável de se conviver. Sem amor, os homens guerrearão uns contra os outros, mas pelo amor se libertarão. O amor é igual ao orvalho que surge como lenitivo nas feridas e nas securas da alma. O amor é tão poderoso que é capaz de curar a alma mais enferma que se arrasta no despenhadeiro do desespero e da incredulidade. Só o amor é forte o suficiente para trazer à luz quem está na escuridão. Só o amor é forte o suficiente para mudar a vida de um ser humano que se arrasta de erro em erro. Porque o amor tudo compreende, o amor tudo tolera, o amor perdoa, o amor cura, o amor pacifica as almas em guerra, o amor perdoa, o amor instrui, o amor só ergue, o amor consola, o amor transforma-se em luz, trazendo para cada um dos que estavam em trevas a esperança do porvir. Bendito seja todo aquele que ama profundamente. Bendito seja todo aquele que se rende ao amor em espírito e em verdade. Bendito seja todo aquele que descobre o real significado do amor em suas vidas. Porque ao se descobrir o amor, jamais permanecerá o mesmo. É a transformação a que cada um é conclamado a realizar. Não resistam ao amor quando ele bater em seus corações. Mas se perguntem: por que o meu coração permaneceu tantos anos com as portas fechadas ao convite do amor? Quem de vós não necessita do amor alheio? Quem de vós não precisará ser socorrido pelo amor alheio? Quem de vós não precisará do sussurro acalentador que só o amor é capaz de fazer? Que o amor brilhe em seus corações como a pérola mais rara que se há de se encontrar, e que diante dela os seres humanos se sentem fascinados pela sua beleza. O amor vos convida todos os dias à transformação moral em busca da própria redenção.
Através do amor, o ser humano é capaz de percorrer quilômetros como alguém que busca um tesouro incalculável, que não tem preço. Mas o amor deveria estar no templo do seu coração, e não aqui, ali, luz. Quem se rende ao amor bendito e pacificador será instrumento de Deus no coração. Quem se permite amar profundamente os seres humanos será instrumento do alto por onde caminhar. Porque só o amor é suficiente para transformar uma alma empedernida no mal. Só o amor é suficiente para fazer o renascimento de alguém que já não mais acreditava no próximo. No próximo, mais próximo ou mais distante. Quem muito ama, aprende a amar a humanidade. Quem muito ama, aprende a dulcificar as almas por onde passa. Quem muito ama, torna-se instrumento da luz por onde andar. Uma fonte de água cristalina, a saciar a sede de muitos que ali aportam, sedentos deste elixir da vida que se chama o amor. Aprendam a amar. Se libertem do egoísmo atroz, qual algema que lhes aprisiona, infelicitando-vos diariamente. Através do amor, a alma singra o mais alto patamar evolutivo, porque ela venceu a própria sede do próprio amor. E hoje, como fonte cristalina, está a matar a sede alheia, singrando os ares em busca de almas combalidas, almas sedentas do amor. Dediquem-se, pelo menos, a um ser humano, e vocês verificarão o resultado desta dedicação. Quem muito ama, jamais, em momento algum, permitirá que o ódio ou a indiferença lhes domine o próprio ser, porque o seu coração se transformou num templo sagrado. E neste templo sagrado não há espaço para o ódio, para a amargura, para o ressentimento, para o rancor. Porque o amor foi suficiente simplesmente para compreender. E na compreensão se estende os braços e as mãos para aquele que precisa da própria compreensão. Bendito seja todo aquele que ama profundamente o seu semelhante. Bendito seja todo aquele que se rende aos conclamos do amor. Já não mais se tornará prisioneiro de si mesmo. Já não mais vivenciará a auto-obsessão. Não se permitirá mais vivenciar o inferno consciencial, porque o amor pacificou a sua própria mente. Só o amor será grandioso o suficiente para a mudança comportamental que todos, absolutamente todos, precisam vivenciar. Quem muito ama trará dentro de si um tesouro, o mais raro que um ser humano poderá achar dentro de si mesmo. Quem muito ama, sua alma se tornará grandiosíssima perante Deus. Porque quando fizerdes a um desses pequeninos, quando derdes
terdes de comer ou de beber aqueles que sofrem, quando amares aqueles que não poderão vos recompensar, assim serás o instrumento do Cristo de Deus. E nós, emocionados e agradecidos perante Deus, vivenciaremos a redenção dos trabalhadores de última hora, que finalmente se renderam à mensagem do amor do Cristo de Deus, vencendo a maior das batalhas, que aquele que deseja seguir o Cristo de Deus terá que enfrentar o próprio egoísmo, o próprio rancor, a própria ira e todos os sentimentos nefastos que hoje a humanidade padece. Um olhar de amor jamais será esquecido. Uma palavra afetuosa jamais deixará de ser lembrada. Um abraço fraterno se eternizará na memória daquele que recebeu essa oferta. Fomos criados para ofertar, para doar, para se dedicar. Se assim não fizermos, permaneceremos na mendicância do amor, embora tenhamos estudado a doutrina dos Espíritos. Quem muito ama não conhecerá somente. Que Deus os abençoe de si. Que nesse caminho do amor redentor não desistam de amar, por mais árduo que seja o próprio caminhar. Caminhem com perseverança e vencerão a si mesmos. Alfredo de Moraes. Com certeza estamos amando. E eu peço, junto com todos, que mantenham o silêncio para a continuidade dos trabalhos espirituais. Neste momento,